Paz do Senhor Jesus, todos, né? A Jéssica, a Janaína, Reinan, Cláudia, Rita, Maria Oliveira, amém. A paz do Senhor Jesus para todos que estão no Instagram, para todos no Facebook, no YouTube. A paz do Senhor Jesus para Eliane, que entrou agora, amém. Seja bem-vinda. Amém. A paz do Senhor Jesus para quem for ouvir pelo áudio, né? Depois, amém. Glória a Deus, né? A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Então, hoje a gente vai ler 2 capítulos, tá? A gente vai ler o capítulo 17 e o capítulo 18. Então, eu vou tentar ser mais objetiva hoje para a gente conseguir ler os 2 capítulos. São 2 capítulos conexos, então é muito importante a gente ler junto para a gente entender, porque um tem a ver com o outro, né? Um capítulo tem a ver com o outro ali. A gente só vai entender de Mica se ler o capítulo 17 e a gente só vai entender o que vai acontecer com Dan se a gente ler o capítulo 18, então a gente vai ter que ler ali conectado, tá? Então a gente vai ler os 2 capítulos hoje, eu vou tentar ser mais objetiva, não vou falar sobre temas mais aleatórios igual eu falei ontem, né? Quando a aula é um pouco mais tranquila, eu consigo falar sobre outros temas, né? Que eu sei que vocês têm muita sede, glória a Deus por isso, né? Então, sempre que é possível, eu começo a falar sobre outros temas que a gente ainda vai abordar, né? No Novo Testamento, Espírito Santo, né? Tudo. Mas hoje não vai dar, gente. Hoje eu vou focar bem, tá? Na aula de hoje, amém. A paz da Ana Maria, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, boa noite, amém. Então, hoje a gente vai falar sobre Juízes 17 e 18, tá, gente? Eu vou fazer a oração agora e eu vou explicar sobre o momento histórico que eles estão vivendo aqui, tá? Pra gente conseguir entender o capítulo 17 e 18. Amém. Eu vou fazer a oração agora então, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, Pai. Nós amamos a Tua palavra, nós amamos a Tua presença. Obrigada por nos mostrar o quão maravilhosa é a Tua palavra, o quão doce que é, meu Deus. Obrigada, Pai, por acender, meu Deus, essa chama, esse fogo dentro de nós, Pai. Que venhamos a ter cada vez mais intimidade contigo, que venhamos a Te buscar cada vez mais em o nome de Jesus. Que venhamos, meu Deus, a compreender a Tua verdade, Pai, de uma forma simples, de uma forma clara. Que não venhamos a ser confundidos com falsas doutrinas. Que não venhamos a ser, meu Deus, atrapalhados, meu Deus, por ensinamentos vãos. Mas que venhamos a compreender a Tua verdade, somente a Tua verdade, pois é ela quem nos liberta, Pai, em o nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor me use, Pai, em o nome de Jesus, Pai, para propagar a Tua verdade, Pai. Para propagar a Tua palavra, em o nome de Jesus, Senhor. Que cada palavra que sair da minha boca, meu Deus, seja tua, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Coloca, meu Deus, as tuas palavras em minha boca, Pai. Tempera cada palavra que sair da minha boca, Pai, para que elas tenham um bom gosto a todos aqueles que a ouvirem. Que eles, meu Deus, sintam o bom gosto que sua palavra tem, meu Deus, o quão maravilhoso o Senhor é. E que a sua palavra entre em cada um de nós, meu Deus, nos rasgando e tirando de nós tudo aquilo que não vem de ti, em nome de Jesus, Pai, amém. Que o seu Espírito Santo haja sobre nós, nos traga o convencimento, Pai, e nos traga, meu Deus, a mudança de atitude, mudança de mente, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o meu falar ao teu respeito seja irresistível e apaixonante, que ninguém resista à tua palavra ao ouvi-la, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor nos proteja e nos livre de todo o mal, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor esteja sempre à frente, Pai, em nome de Jesus, desse projeto, Pai. E que o Senhor abençoe cada vida aqui envolvida, cada pessoa que está aqui te buscando, Pai. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. Derrame sobre elas, Pai, do teu espírito, Pai. Derrama sobre elas, Pai, do teu entendimento, do teu discernimento, da tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos, Pai, a te buscar com um coração íntegro, Pai, com um coração de forma inteira, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que venhamos a te buscar pelas razões corretas, pelas razões certas, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Obrigada, Pai, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, em o nome de Jesus, amém. Amém. Então agora, a paz do Senhor Jesus, boa noite, entrou alguém? Eu acho que foi a Edna. Edna, a paz do Senhor Jesus, boa noite, amém. A paz do Senhor Jesus, tem alguém no Facebook e no Instagram também? Eu não consigo ver quem é. Mas a paz do Senhor Jesus, amém. Então, gente, agora a gente vai falar sobre o capítulo 17, né? Eu vou explicar para vocês, porque a gente leu ontem o capítulo 2, né?
O nosso estudo, ele é feito de forma cronológica. Então, a gente não segue a ordem que está na Bíblia, tá? A gente vai seguir a ordem de acontecimentos, tá? Então, a gente vai seguir a ordem que aconteceu cada coisa na Bíblia. Então, a gente não vai seguir a ordem que está na Bíblia porque ela é separada por gêneros literários. E a gente não vai separar por gênero literário. A gente vai entender de acordo com o que aconteceu na história, né? A gente vai entender conforme o andamento da história realmente, tá? Então, agora a gente vai pular para o capítulo 17. Por quê? Porque o capítulo 3, a paz, Priscila, amém. O capítulo 3, né, até o capítulo 16, ocorreram ali no período de juízes. Então, no capítulo 3 até o capítulo 16, haviam já juízes levantados sobre Israel. Do capítulo 17 até o capítulo 21, não havia juízes levantados sobre Israel, mas Israel já estava em decadência, né? Então, sabe aquele período que a gente estudou ontem, né? Que o escritor do livro de Juízes avisa a gente, né? Que há um tempo na história, né? Que eles se pervertem, começam a adorar outros deuses, né? E então Deus se ira com eles e entrega eles para os povos inimigos, né? E então, depois desse período que eles são entregues aos povos inimigos, é que eles começam a orar a Deus, né? E então o primeiro juiz é levantado. Então, qual o momento que a gente vai estudar agora? Esse momento onde eles estão desobedecendo a Deus, né? Onde eles começam a desobedecer a Deus, começam a fazer tudo errado, e então Deus vai entregar eles para o inimigo deles. É esse momento que a gente vai estudar agora, para depois estudar o momento que o juiz é levantado, que é o primeiro juiz, que é Otiniel, tá bom? Então, qual que é o contexto ali que está acontecendo esse capítulo 17, né? Josué morreu, né? A gente lembra, a sorte foi dada, cada tribo recebeu a sua herança, né? Soube qual era a sua herança, né? Josué distribuiu ali, né, a terra, falando qual terra era de cada tribo, e Josué morreu. Josué morreu, nenhuma tribo havia possuído ainda nenhuma das terras, né? Então Josué, ao morrer, ele falou, gente, vai cada um para sua posse, para sua terra, né? Vai possuir cada um a sua herança. Então Josué morreu, a gente lembra, e cada tribo foi lá possuir sua terra, né? Só que houve um grande problema quando cada um foi possuir sua terra, né? A gente lembra que Deus fala o quê? Olha, eu deixei de propósito que Josué não tivesse conquistado todo o território de Canaã, porque eu queria testar vocês. Realmente eu queria saber, quando vocês fossem conquistar, quando vocês fossem tomar posse da herança que eu dei, se vocês deixariam os povos que já habitavam lá ou não, se vocês iam me obedecer ou não. Então a gente lembra que aconteceu com todas as tribos, né? Elas entraram, foram tomar posse das suas terras, né? Todas as tribos, né? Judá, Simeão, Naftali, todas. Quando elas entraram para tomar posse das suas terras, havia um povo lá dentro, né? Das suas heranças havia um povo já lá dentro. E esse povo que eles julgavam ser um povo forte, que tinha carro de ferro, né? Que era um povo que tinha um exército mais forte, eles ficaram com medo de lutar contra esse povo e deixaram o povo lá. Não quiseram tirar o povo de lá. Assim, a gente viu que ficaram amorreus ainda ali, né? No meio de Canaã. Ficaram cananeus, né? Ficaram filisteus, né? Então, todo esse povo continuou lá dentro. A paz, Edelma, boa noite. Ficou todo esse povo lá dentro, né? Então, a gente lembra que, então, eles começaram a viver com aquele povo ali, não derrubaram os altares desse povo, porque eles não queriam mexer com esse povo, eles estavam com medo desse povo, né? Então, eles não mexiam com esse povo, então eles não iam lá derrubar os altares desse povo. Então, deixou os altares lá. E esse povo ficava entre o povo de Israel adorando esses deuses pagãos, né? E o povo de Israel deixou dessa forma. Então, a gente viu no capítulo passado o que aconteceu. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, veio, né? E falou para eles, então, que agora Deus não tiraria mais esse povo do meio deles. E que esse povo seria inimigo deles. Eles estão pensando que esse povo vai virar amigo deles, mas não vão, não. Vão ser para sempre inimigo deles e vão ser uma pedra no caminho deles. E esses deuses que eles não derrubaram e deixaram lá esse povo adorando, vai ser um laço para eles também. Vai ser uma grande armadilha para eles, para ver se eles vão pecar contra Deus ou não. Então, a gente acabou nesse contexto, né? No capítulo 2, a gente viu também um resumão, né? Que o autor deu pra gente sobre todo o período de juízes. Então, o que acontece agora no capítulo 17 e 18? Uma nova geração surgiu, a gente lembra, né? Aquela geração que entrou na posse da terra e deixou aquele povo lá dentro, morreu. Que foi a geração que ouviu o anjo do Senhor falando, né? Tudo aquilo e chorou, né? Então, essa geração morreu. Surgiu uma nova geração que são os filhos desse povo. É a terceira geração. E esse povo esqueceu quem é Deus.
Então, o que acontece com esse povo? Eles esqueceram como é que adora a Deus, quem é Deus, o que tem que fazer, o que não tem, já não estudavam mais lei nenhuma, já não sabiam mais nada sobre a lei de Deus, né? Então, eles agora fazem o que eles querem. É isso que a gente vai ver. Cada um faz o que quer. Eu quero ser sacerdote, eu vou ser. Mas eu sou da tribo de Judá, mas eu quero ser sacerdote. E eles eram. E a gente lembra que só podia ser sacerdote quem era a paz, Pedro, amém. Só podia ser sacerdote quem era descendente de Arão, né? Mas a gente vai ver que houve uma loucura tão grande em Israel nesse período que eles já não sabiam mais nada sobre a lei de Deus. Então, era sacerdote quem queria ser. Você era de qualquer tribo, você podia ser sacerdote. Você era sacerdote, né, de qualquer tribo. E é errado, não foi isso que Deus havia falado, né? Então, eles se esqueceram de quem era Deus. Né? E começaram cada um a fazer o que entendia por bem fazer. Então eles começaram a construir ídolos. Então eles começaram a pagar ali ourives, né? Pagar pessoas ali, né? Que trabalhavam com ferro, com ouro, com bronze, com madeira e começaram a criar ídolos, né? E eles adoravam a Deus, eles chamavam pelo nome de Deus, o tetragrama que a gente estudou, né? O YHWH, eles chamavam por esse nome aquele ídolo. Então houve uma grande confusão, eles já não sabiam mais o que era o que ele, né? Então houve uma grande loucura em Israel, né? E agora é esse período que a gente está estudando. Não havia nenhum juiz ainda levantado, mas eles começaram a ficar doidos, né? Sacrificavam onde eles queriam, matavam o que eles queriam, né? Então o sacrifício passou a ser de qualquer animal, né? E Deus não aceitava sacrifício de animal impuro, então eles sacrificavam qualquer coisa. Faziam orações para aqueles ídolos que eles criavam. Qualquer um podia ser sacerdote, né? Qualquer um podia ser levita, né? Qualquer um levantava um centro de adoração em qualquer lugar, sendo que Deus havia escolhido Siló para montar o tabernáculo. Então virou uma loucura tamanha, né? Então, capítulo 17, 18, 20 e 21 vem para mostrar isso pra gente, que realmente havia uma loucura ali, ninguém sabia o que era o quê. E por isso que Deus se ira tão grandemente com esse povo e entrega eles pro inimigo deles, né? No capítulo 3 a gente vai ver que depois de tudo isso que aconteceu no capítulo 17, 18, 20 e 21, Deus se ira de uma forma tão grande com esse povo que Deus vai e entrega esse povo pro inimigo, pros inimigos deles, e eles passam a ser escravos dos inimigos, né? Então, eles começam a clamar a Deus, orar a Deus, e Deus suscita o primeiro juiz, que é o Otiniel. Mas agora a gente está nesse tempo de perturbação, onde cada um faz o que quer, né? Não existe lei, né? Cada um faz a sua própria lei. E agora é isso que acontece no capítulo 17. Antes de começar a ler o capítulo 17, eu vou ler Juízes 3, do versículo 1 ao 6, porque é uma antecipação ao que vai acontecer agora, tá? Então diz assim, Juízes, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim: São estas as nações que o Senhor deixou para, por meio delas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, né? De todas as guerras soubesse, de tudo que aconteceu soubesse. Para que então Deus pudesse ensinar esse povo sobre a guerra, né? Pelo menos as gerações que antes não sabiam sobre isso, né? Quais os povos que Deus deixou? Aqui, Deus está falando sobre aquele povo que Deus havia falado em Josué 13, né? Que Deus não deixou Josué conquistar esse território. E agora Deus está falando isso no capítulo 3, que realmente ele não deixou conquistar esse território, porque ele queria ensinar esse povo, queria testar e ensinar esse povo, porque esse povo não passou pelas coisas que os antepassados deles passaram. Então, eles não tinham o contato, a intimidade com Deus que os antepassados deles tiveram. Então, Deus queria ter uma intimidade com esse povo, né? Então, foi esse o intuito. A gente viu isso em Josué 13. Então, aqui repete quais foram os povos deixados por Deus ali, né? Que Josué não pôde matar porque Deus não deixou. Deus não deixou Josué tomar posse desse território. Quais? Os 5 príncipes filisteus, que a gente já falou, né? Que eram 5 reinos fortes ali, potentes, né? Na Filístia. Deus não deixou que eles tomassem, que Josué tomasse, né? Mas isso era um propósito de Deus, né? Quem mais? Todos os cananeus, né?
os sidônios, os heveus, né, que habitavam ali no Líbano, ali onde é território de Asser, né? Então, onde mais? Desde o Monte Baal Hermon, né, que é ali o território de Manassés, né, até a entrada de Ramate ali, né, o território de Manassés e de Naftali, né? Então, todo aquele período lá, todo aquele local lá do norte, lá de cima, né? Esses ficaram para, por meio deles, Deus testar Israel, para saber se Israel realmente daria ouvidos aos seus mandamentos, né? Ao que Deus havia ordenado aos pais deles, por intermédio de Moisés, né? Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, né? Então, eles não obedeceram o que Deus falou, não cumpriram o que Deus falou e foram lá e moraram lá no meio desse povo. Então, Israel foi lá e morou no meio dos cananeus, dos heteus, né? Dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, não expulsou ninguém, deixou todo mundo lá, né? E eles não só moraram no meio desse povo, eles começaram a ter aliança com esse povo. Então, eles começaram a se casar com mulheres desse povo. E começaram a dar das suas mulheres para esse povo casar também. Então, começaram a fazer aliança com esse povo ali, né? E então, eles começaram a cultuar os deuses desse povo. Então, aqui a gente finaliza do capítulo 3, porque em diante do capítulo 3 vai falar sobre o período de Juízes. Então, só esses versículos são importantes pra gente compreender agora o capítulo 17, tá? Então, a gente tá nesse momento histórico, onde cada um faz o que quer, né? Então, agora no versículo 1 a gente vai falar sobre um homem chamado Mica. A gente vai começar a entender como tava bem louco o povo de Israel. Todo mundo estava muito doido, porque cada um fazia o que queria. Então, no versículo 1 diz que havia um homem chamado Mica. Esse homem morava ali em Efraim, nas regiões montanhosas ali de Efraim, né? Ele morava lá, nessa região. E houve uma vez, né, no versículo 2 diz que a mãe dele, né, tinha perdido 1.100 ciclos, né? Ela tinha 1.100 ciclos, né? Era a moeda da época, né? E ela tinha 1.100 ciclos de prata, né? Eu já ensinei sobre ciclos, né? Falei, se eu não me engano, foi em Êxodo, acho que foi em Êxodo que eu falei sobre ciclos, que tinha ciclos de prata, de bronze, de ouro, né? Então, ela tinha 1.100 ciclos de prata. E esses 1.100 ciclos de prata dessa mulher foram roubados, sumiram. No versículo 2 diz, né? Então, essa mulher começou a amaldiçoar essa pessoa que roubou ela. Então, ela começou a lançar pragas sobre essa pessoa, começou a amaldiçoar essa pessoa que roubou ela. Aí, no versículo 2, chega o filho dela e fala, mãe, lembra aqueles 1.100 ciclos de prata da senhora que foi roubado e a senhora começou a amaldiçoar quem roubou? Aí, sabe, esse dinheiro, mãe, é eu que peguei, fui eu que roubei. Não foi outra pessoa, não, fui eu, mãe, fui eu que roubei. Então, sabendo que foi o filho dela, o que essa mulher fala aqui no versículo 2? Ah, meu filho, que Deus te abençoe, né? Então, ela quer tirar a maldição. Essa mulher ficou preocupada agora, porque ela começou a lançar maldição sobre aquele que havia roubado o dinheiro. Então, eis que Mica, o filho dela, fala, mãe, fui eu que roubei. E ela fala, não, meu filho, então que você seja abençoado. Eu não quero que você seja amaldiçoado, não. Eu quero que você seja abençoado. Aí tem algo muito importante que essa mulher fala aqui. Ela fala assim, bendito do Senhor seja meu filho. Quando ela fala, bendito do Senhor seja meu filho, ela fala o nome de Deus verdadeiro. O nome que Deus se apresentou para Moisés. Ela fala o nome de Deus, o tetragrama. Ela tá falando o verdadeiro nome de Deus aqui, né? Ela tá falando aquele tetragrama, o YHWH. Então ela tá falando o nome de Deus mesmo, o nome de Deus de Israel. E ela fala que esse Deus abençoe o filho dela, né? Então, olha, agora a gente vai começar a entender a confusão que tava para esse povo, né? Ela sabia do Deus que ela tava falando. O Deus que ela tava falando era o Deus de Israel. Mas olha só o que ela vai fazer no versículo 3. Aí ela dá a doida no versículo 3. Então diz que o filho dela foi e devolveu para ela os 1.100 ciclos de prata que ele havia roubado. E quando ele devolveu para ela, o que ela falou? Ai, meu filho, para que Deus não te amaldiçoe, porque eu lancei sobre você uma maldição. Eu não sabia que você era o ladrão. Então eu falei que para Deus amaldiçoar o ladrão. Então, como você era o ladrão e eu não sabia que você era o ladrão, então agora eu quero que Deus te abençoe. Então eu vou tentar quebrar a maldição que eu lancei sobre você. Como que eu vou tentar quebrar a maldição que eu lancei sobre você? Eu vou pegar esse dinheiro que você me roubou e eu vou mandar o ourives da cidade criar ídolos para você. E eu vou te dar esses ídolos e assim você vai ter Deus dentro da sua casa.
É isso que ela vai falar, gente. Olha o tamanho da loucura que estava desse povo. Estava nesse nível. E é isso que ela diz no versículo 3. Então, que ela pegaria daquele dinheiro que ele roubou, ele devolvendo para ela vai lá na cidade, né? E manda a pessoa fazer ali com aqueles ciclos de prata, um ídolo de prata ali, né? Manda fazer coisas. A gente vai ver que são vários, né? Tem um monte de coisa que ela manda fazer aqui. E então ela entrega para o filho dela, dizendo que agora ele estaria protegido por causa dessas coisas que ela mandou fazer. Em nome de Deus, o Deus verdadeiro de Israel. Então diz assim no versículo 3. Assim, restituiu esse homem os 1.100 ciclos de prata que ele havia roubado da mãe dele, né? Então a mãe dele foi e falou: olha, da minha mão agora eu vou dedicar esse dinheiro para Deus. Aqui mais uma vez ela fala o nome de Deus de Israel mesmo, o tetragrama. E ela fala que vai dedicar esse valor para Deus, o Deus de Israel. Então ela diz: e eu vou fazer então uma imagem de escultura para Deus. Olha só, gente, o povo tava louco, tava bem louco, né, nessa época. Então eu vou fazer uma imagem de escultura para Deus. E não só uma imagem de escultura, eu vou fazer também uma de fundição. Então eu vou fazer uma imagem de uma estátua ali de prata, vou fazer também de madeira, vou fazer ali imagens para meu filho ter Deus na casa dele, né? Aí aqui diz, de sorte que agora eu te devolvo, né? Então dessa forma a maldição vai ser quebrada, meu filho, e você vai ser abençoado por Deus, porque eu vou usar esse dinheiro para fazer estátuas, para fazer esculturas de Deus, para fazer imagens de fundição. Gente, tava tão grave essa situação aqui, que essa lei que ela tá quebrando não faz parte nem da lei extensa, né? Porque a gente sabe, né? Oi, Wanderson, amém, a paz do Senhor Jesus. A gente sabe que a lei entregue por Deus no Monte Sinai a Moisés, né? É uma lei extensa. A gente sabe que são mais de 600 ordens ali dadas. E, gente, o que essa mulher está quebrando não faz parte da lei extensa, não faz parte da lei difícil de ser gravada, porque era uma lei muito longa. Ela está quebrando os 10 mandamentos. Essa mulher está quebrando o básico que era pequeno de ser decorado, entendeu? Então, realmente, esse povo estava muito louco, estava muito pervertido, né? Então, no versículo 4 diz: porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, né? Então, ele foi e devolveu o dinheiro para a mãe dele. Desse dinheiro, a mãe dele pegou 200 ciclos de prata e deu para o ourives ali da cidade para ele começar a trabalhar nessas imagens aí que ela queria dar para o filho dela para a maldição ser quebrada, né? Então, olha o nível. Aí ela foi, mandou lá para o ourives fez uma imagem de escultura e uma imagem de fundição de Deus, do Deus de Israel. Então, ela toda alegre foi e entregou as imagens para o filho dela, para que ele tivesse na casa dele, para que ele fosse abençoado por Deus e não amaldiçoado, por meio daquelas imagens que ela criou, né? Com aquele dinheiro que ele roubou. Então, no versículo 5 diz, né? E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Esse homem criou gosto pelo negócio. É isso que vai acontecer. A mãe dele deu essas duas estátuas para ele, né? Uma escultura e uma estátua. Ele criou gosto por aquilo e ele vai começar, passo ele, boa noite, ele vai começar a mandar fazer várias. Ele vai criar uma capela de deuses. É isso que ele vai fazer. A casa dele vai ser um centro de adoração de vários deuses. Vai ter um monte de estátua na casa dele. É isso que esse homem vai fazer. Então, ele criou gosto pelo negócio. Então, diz no versículo 5 que esse homem, Mica, então veio a ter uma casa de deuses. Então, ele começou a encher a casa dele de um monte de deuses mesmo. Começou a fazer vários. E não só isso. Ele mandou fabricarem uma estola sacerdotal, gente. A gente lembra que o que é uma estola sacerdotal? É uma coisa que somente o sumo sacerdote usa. Nem mesmo os levitas não podiam usar. Nem mesmo os sacerdotes não podiam usar. Somente o sumo sacerdote usava a estola sacerdotal. E ele manda fazer. Mas esse homem nem levita não é. Esse Mica é um efraimita. Ele é de Efraim, gente. Ele não tinha nada a ver com o sacerdócio. Ele não tinha nada a ver nem com a tribo de Levi, né? E ele mandou fazer para ele. Ele fez não só uma casa de deuses, né? Para ali adorar deuses. Mas também ele faz uma estola sacerdotal que era um objeto usado somente por sumo sacerdote, né?
que deveria ser descendente de Arão, porque Deus disse isso, só é sacerdote quem é descendente de Arão e só pode ser sumo sacerdote quem for descendente de Arão. E esse Mica era de Efraim, né? E ele faz tudo isso. Olha o nível de loucura que o povo tava e que não entendia nada sobre Deus, né? Então, diz que ele mandou fazer uma estola sacerdotal e mandou fazer ídolos do lar. A gente lembra de ídolos do lar quando a gente fala sobre Raquel. Quando a gente fala sobre Jacó, a gente lembra que quando Jacó fugiu de Labão, né? Raquel roubou ídolos do pai dela, os ídolos do lar, né? Por quê? Porque Labão era pagão, né? E ela também, né? Pelo jeito, porque ela foi e levou o ídolo do lar do pai dela. E a gente lembra disso, né? Nessa época, né? Que ela escondeu, sentou em cima lá, escondeu, falou que estava nos dias dela e não podia levantar e estava segurando o ídolo embaixo dela. E esse homem está fazendo isso, né? A gente falou sobre ídolos do lar na época. Os pagãos entendiam, né, que essas estátuas, essas imagens que eles criavam, né, tinham determinados nomes que eram deuses, né? E esses deuses eram deuses de proteção do lar. Então eles protegiam a casa, eles protegiam aquele ambiente. E ele fez um monte desses para proteger essa casa de deuses que ele criou. Esse homem fez um monte. E não só isso, olha que homem louco. Esse homem, além disso, ele pega o filho dele, ele é um efraimita, ele é da tribo de Efraim. Ele pega o filho dele e consagra o filho dele como sacerdote. Olha que loucura, né? Todo mundo fazia o que queria. A gente vai ver até nesse capítulo vai falar isso. Nesse dia, cada um fazia o que queria. Não tinha lei, né? Eu fazia a minha lei, cada um faz sua lei, né? Era isso, esse nível. E esse homem, um homem da tribo de Efraim, consagrou o filho dele para ser sacerdote, né? Sendo que só podia ser sacerdote quem fosse descendente de Arão. Então ele consagra o filho dele a sacerdote, faz uma estola sacerdotal ali, né? Olha o absurdo. E cria ali uma capela de deuses, uma casa de deuses com um monte de deus ali, né? Gente, agora tem algo aqui muito importante. O tabernáculo ficava em Efraim. O tabernáculo de Deus ficava em Siló. O tabernáculo de Deus ficava perto desse homem, desse louco, né? Então o tabernáculo de Deus ficava perto desse homem. Aí, ao invés dele ir até o tabernáculo de Deus, não, ele decidiu criar ali na casa dele um ambiente, né? Que ali ele estava adorando era demônio, né? E ele começou a adorar tudo aquilo, aquelas estátuas, né? Aquelas coisas todas, né? Sendo que o tabernáculo de Deus estava em Siló, na mesma região dele, que é Efraim. Esse homem era de Efraim. E o tabernáculo de Deus também estava em Efraim. Mas esse homem criou na casa dele uma casa de deuses, né? Então, no versículo 6, o autor do livro vai tentar explicar pra gente essa aberração. Então, no versículo 6, o autor explica pra gente, olha, nesses dias não tinha juiz em Israel, não tinha rei em Israel. Cada um fazia o que queria, né? Então, no versículo 6, o autor está explicando pra gente, olha, não, porque realmente a gente fica abismado quando lê isso, né? Então, o autor está explicando pra gente, não fique louco, não fique achando estranho, porque a verdade é que nesse tempo não tinha ninguém para guiar esse povo, né? Não tinha ninguém, é claro, tinha Deus, né? Mas não tinha ninguém, né, que conduzisse esse povo precisava ser conduzido por alguém, porque esse povo não sabia só seguir a lei de Deus, né? Então, não havia nenhum juiz ainda levantado, não havia nenhum rei ainda levantado, né? O que dá indícios que realmente seja Samuel que escreveu, né, esse livro, porque Samuel vai saber que vai ter rei mais pra frente, né? Então, realmente tem indícios fortes que foi Samuel que escreveu esse livro, né? Então, ele fala, não havia, né, ali rei naquela época, não havia juiz naquela época, então cada um fazia o que achava certo. Cada um criava a sua própria lei, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui pra gente não se espantar. Então, agora no versículo 7, continua a loucura, continua o absurdo, gente. Não parou aí não, vão ter outros loucos aí na história. Aí no versículo 7 diz que tem um homem que morava lá em Belém de Judá, e ele era da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá, esse homem. Mas ele se consagrou levita, né? E ele saiu da tribo de Judá e quis andar, perambular o mundo aí e passou por Efraim. Gente, esse homem, ele mesmo se consagrou levita, mas ele não era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Ele não podia ser levita,
ele era da tribo de Judá. Então, cada um realmente fazia o que queria nessa época, né? Era cada um por si, né? E olhe lá, Jesus. O negócio estava feio. Então, esse homem de Belém de Judá, que era da tribo de Judá, para a gente não se confundir achando que era um levita de Belém de Judá, ali da região de Judá, né? Não, ele não era um levita. Ele era um homem da tribo de Judá, né? Mas ele se consagrou como levita. Ele se autoconsagrou um levita ali, sendo que ele não era da tribo de Levi, né? E ele trabalhava como levita. E ele andava como levita. A gente lembra que o levita, ele tinha uma roupa especial. Então, quando você visse andando na rua, você sabia que aquela pessoa era um levita, porque ele usava uma roupa branca grande, né? A gente estudou já sobre essa roupa, né? Ele usava uma roupa branca grandona e um cinto, né? E uma tiara. Então, todo mundo olhava na rua e sabia que aquele era um levita. E ele andava assim na rua, porque ele se consagrou um levita, ele se diz um levita. Então, ele ficava andando assim na rua. Então, eis que ele saiu de Judá e foi perambulando e passou lá por Efraim. E Mica, o doido, viu esse homem, né? Mica, o loucão, que já criou a casa de deuses, né? Mica, o doido lá que já mandou fabricar estola sacerdotal. Mica, o doido que mandou criar ídolos do lar. Mica, o loucão que consagrou o filho, né? Eis que esse Mica doido vê passando quem na rua? Um homem vestido de levita. Então Mica endoidou. Mica falou, não, eu quero esse levita pra mim. Imagina, eu tô fazendo tudo o que eu tô fazendo, mas se eu tiver um levita mesmo, né? Só que o problema é que esse homem não era levita mesmo, né? Ele andava como levita, se vestia como levita, mas não era um levita. Mas Mica falou, opa, agora com um levita Deus me abençoa. Então, essa maldição da minha mãe vai ser quebrada. Se eu tiver um levita comigo, vai, né? Mas não era um levita verdadeiro. Então, aqui, eis que acontece isso no versículo 7 e 8, diz isso. Esse homem, né, esse falso levita, que na verdade era um homem da tribo de Judá, mas se vestia como levita e trabalhava como levita, ele saiu de Judá e foi perambular e procurando um lugar. Então, no versículo 8 diz que esse homem, esse falso levita, partiu da cidade de Belém de Judá, né? Belém de Judá, se eu não me engano, era uma cidade de levitas, gente. Era uma cidade de levitas, né? Ah, eu tô sem meu mapinha aqui, que pena. Não tô com meu mapinha. Deixa eu ver se tá aqui em cima. Ah, tá aqui. Ó, Belém de Judá, deixa eu só confirmar. Belém. Ah, não, Belém de Judá não era, não. Eu tô olhando aqui, né, no meu mapinha, Belém, ele não era consagrado aos levitas, né? Eu pensei que era, né? Não. Tô vendo no meu mapinha, não era, não. Belém e Efrata não tá selecionado. Então, não era consagrado aos levitas. E a gente lembra, o que que acontece? Os levitas só podiam morar nas cidades dos levitas. Então, o levita não podia ir lá, né, morar em qualquer cidade. Deus havia já dado cidades para os levitas morarem. Eles tinham que morar onde? Nas cidades deles, né? E Belém não era uma cidade de levita. Não era, né? Hebron era, né? Outras cidades ali eram. E mesmo assim não era de qualquer levita, né? Lá era a cidade, né, de sacerdotes, né? O que esse homem não era, né? Sacerdote também. Então ele era lá de Belém de Judá, esse homem. Então esse homem lá de Belém de Judá decidiu sair de Belém de Judá e ficou perambulando porque ele queria morar onde ele quisesse. É mais um erro que eles estão cometendo aqui, né? Então, diz aqui, ele queria morar, né, onde ele quisesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. O que que acontece? Deus havia falado que cada um da sua tribo era para morar com sua tribo, né? A gente falou sobre isso quando viu a herança de Caleb, né? Deus havia prometido para Caleb Hebron, e Hebron ficava ao sul de Canaã. Então, para onde tinha que cair a sorte de Canaã, né? Tinha que cair no sul, porque não podia Caleb morar no sul e a tribo de Judá morar no norte, né? A tribo tinha que morar junto. Onde um morasse, tinha que todos morarem juntos. Não podia morar separado, né? Isso já era uma desobediência desse homem, porque ele tinha que morar onde foi a herança dele. Deus deu a herança desse homem no sul de Canaã. E ele queria sair perambulando o mundo para ir para onde ele quisesse, para ir morar lá para Naftali, lá para o norte, né? Então ele queria sair perambulando por aí. Então já era mais um erro, né? Realmente, cada um deles, né, faziam o que queriam.
Eles faziam o que queriam, né? Faziam o que vinha na telha, né? Então, eis que ele começou a caminhar ali, perambulando, e chegou em Efraim. Quem ele encontra em Efraim? O Mica doidão. Ele encontra o Mica ali, pronto, né? Mica viu um levita, aparentemente um levita, que não era, né? Porque era um da tribo de Judá, mas aparentemente era um levita, estava vestido de levita, então parecia um levita. E Mica viu esse homem. Aí Mica endoidou. Mica falou, não, eu preciso desse levita na minha casa, né? Se eu já tenho na minha casa tudo que eu tenho, né? Imagina, se eu tiver um levita na minha casa, aí Deus tira de vez a maldição que minha mãe lançou sobre mim, né? Era essa a mentalidade de Mica, né? E a mentalidade da mãe dele também. Então, eles não tinham mais conhecimento sobre Deus e a lei de Deus. Então, no versículo 9, Mica chega nesse homem. E Mica fala, de onde você vem, né? Então, esse falso levita respondeu, eu sou de Belém de Judá, né? E eu tô andando por aí para ver onde eu quero ficar. Eu tô andando, onde eu achar melhor ficar, eu vou ficar. Tô andando sem rumo. O lugar que eu achar para ficar, eu fico, né? Então, aqui a gente já vê realmente que eles tinham perdido toda a noção, né? Que a herança tinha sido dada em um lugar e era para eles ficarem unidos naquele território, na herança deles, né? O indicado era até eles se casarem entre tribos, né? Por isso que a gente vê mais para frente muito casamento entre tribos. Para quê? Para a herança não se dissipar, né? Então, a pessoa era da tribo de Judá, o melhor seria se casar com quem? Com um da tribo de Judá, para a herança não se dissipar. Então, eles começaram a se casar ali, né? Entre tribos, né? Então, aqui, no versículo 9, né, diz isso. Luiz da Silva, eu não tô entendendo o que você tá falando aí. Você tá falando que mentira, os levitas eram peritos na lei, né? Eu peço para você assistir a aula com paciência. Eu tô vendo que você tá bem agitado, mandando um monte de coisa escrita. Assiste a aula com paciência, entendeu? Para você entender. Porque esse homem que a gente tá falando aqui, ele não é levita, entende? Ele se designa levita, mas ele é um homem da tribo de Judá. E ser levita é o quê? Ser da tribo de Levi. Então, Luiz, assiste com paciência a aula, entende? Aí, no final, se você tiver alguma dúvida, você faz os seus questionamentos. Mas durante a aula, não adianta você ficar falando desse jeito, entende? Porque você não está conseguindo compreender a aula. Então, assiste a aula direitinho, você vai compreender o que eu estou falando e então você vai entender, tá bom? Amém. Então, no versículo 9, gente, o que acontece? Então, Amém! Que bom, você é judeu. Então, amém, glória a Deus. Amém. Mas presta atenção aqui, porque quem tá falando aqui, né, é a Bíblia, não sou eu. Eu tô lendo a Bíblia para você, tá bom? Então, glória a Deus. Vamos ouvir a Bíblia. Amém. Então, no versículo 9, diz assim, perguntou-lhe Mica, de onde vens, né? E ele respondeu, eu sou levita de Belém de Judá, e eu vou ficar aqui onde melhor me parecer, né? Então, assim, ele não era levita, ele era da tribo de Judá. Então, mas ele se designava um levita. Ele se dizia um levita. Ele se vestia como levita, né? Então, fala, eu sou um levita, eu ando como levita, eu me visto como levita, eu sou um levita. Então, eu tô andando lá da minha terra, eu morava lá em Belém de Judá. Primeiro que Belém de Judá não era cidade de levita, né? Então, Belém de Judá não era cidade de levita, ele não era levita. Levita tinha que morar na cidade de levita. Então, o que acontece? Esse homem saiu perambulando, querendo morar onde ele apetecesse, né? Onde ele achasse melhor. Então, no versículo 10, continua, né? Mica, então, foi e falou para esse homem. Fica comigo. Fica comigo, né? E seja meu pai sacerdote. Seja meu pai sacerdote. Fica aqui comigo, né? E então ele fala, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Aqui tem uma grande questão. Primeiro que ele não era levita mesmo. Ele era da tribo de Judá. Ser levita significa ser da tribo de Levi. Ele não era levita. Só é levita quem é da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Então ele era judeu, né? Não era levita. Ele não podia ser levita, esse homem. Esse já era a primeira questão. Então, Mica fala, fica comigo e seja meu sacerdote, né? Ele não podia ser sacerdote. Por quê? Porque ele não era descendente de Arão. Ainda que ele fosse um levita, ele precisava ser descendente de Arão para ser sacerdote. Então, ele não poderia ser sacerdote, né? Então, aqui tem mais ainda. Mica vai falar para ele, eu vou te dar um salário se você ficar aqui na minha casa e me servir. Mas qual que era o salário do levita? Era o dízimo.
Então, tá totalmente errado isso daqui. Tá totalmente torto, tá totalmente fora da lei de Deus isso daqui. Porque Deus havia falado o quê? Os levitas receberiam o salário vindo de Deus, que era o dízimo, porque o dízimo era de Deus. Então, Deus daria o salário para os levitas, porque os levitas trabalham para Deus. Então, quem é o chefe dos levitas? Deus. Então, Deus recebe os dízimos de todo mundo e Deus dá os dízimos que são dele para os levitas. E a gente lembra que dos dízimos, os levitas davam os dízimos para os sacerdotes. Havia um dízimo do dízimo, né? Então, havia essa condição. Então, a gente lembra disso, né? E aqui tá totalmente trocado, totalmente contrário, porque esse homem está oferecendo um salário, né? Primeiro que ele não é levita, né? Já tem essa questão que ele é da tribo de Judá, gente, ele não é levita esse homem. E se ele fosse levita, também ele não tinha que receber esse salário, também tá errado. Não tá certo isso. E não tá certo também ele servir apenas uma casa. Os levitas deviam servir todo Israel. Os levitas não foram chamados para servir apenas uma casa, mas para servir todo Israel, né? E Deus distribuiu os levitas entre as tribos, né? Já por isso, para que nenhuma tribo ficasse desamparada da lei de Deus, porque os levitas deveriam ensinar sobre a lei de Deus, né? Deveriam ministrar ali, né? Então todas as tribos teriam levitas, né? E esse era o intuito. Mas os levitas trabalhariam para quem? Para todo Israel. Então o levita podia, com certeza, viajar. Então o levita podia sair de Judá e ir lá andar em Naphtali, né? E ele tinha essa função de servir todo Israel. Então, se ele parasse em algum percurso, e alguém questionasse, perguntasse para ele, ele tinha que ensinar sobre Deus, ele tinha que falar sobre Deus, porque ele tinha que trabalhar para todo Israel, e não só para um homem, e não só para uma casa, né? Então, já começou tudo errado, né? Então, diante dessa proposta de Mica, o levita, falso levita, né? Esse não era levita, ele era da tribo de Judá. Esse, então, se interessou, né? Sim, Luiz da Silva, os levitas foram chamados para substituir os primogênitos. Eu falei isso em Êxodo já. A gente estudou isso já em Êxodo, tá bom? Eu já expliquei sobre tudo isso. O intuito de Deus era chamar os primogênitos, mas por conta daquele bezerro de ouro que os levitas se posicionaram, eles foram chamados no lugar dos primogênitos. A gente já viu isso há alguns meses atrás na aula de Êxodo, tá bom? Amém. Então, o Luiz tá empolgado. O Luiz disse que ele é judeu, gente. Aí eu tô aqui dando aula, ele tá escrevendo um monte de coisa, só que o que ele tá escrevendo a gente já falou, né? E ele pegou na metade aqui da conversa, aí ele, em determinado ponto, até se ofendeu aqui, porque eu falei que esse homem não é levita. Mas esse homem não é levita, ele é da tribo de Judá, gente. Tá bom? Então, amém. Então, no versículo 10 diz assim: Então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Gente do céu, não tinha nada a ver com realmente o que o levita tinha direito, que era o dízimo, e outra, esse homem não era levita também, né? Tem essa questão. Então, no final do versículo 10 para o versículo 11, diz que o levita gostou. O levita achou interessante ali a ideia, então o levita consentiu com aquela proposta de Mica, entrou na casa de Mica e começou a servir Mica. Então ele virou um levita exclusivo, né, de Mica, né? Ele virou um exclusivo levita de um homem, né? Então ele era levita ali de um homem. Era essa a questão, né? Mas a gente lembra que esse não era levita, ele era da tribo de Judá, gente. Mas nessa época cada um fazia o que queria, né? Cada um saía. A paz, Nilva, amém, Deus te abençoe, Ramona, né, amém. Então, cada um saía fazendo o que queria, a gente viu, Mica criou, Edna, nossa, tá fogo. Aí, cada um fazia o que queria, né, nessa época, então era uma coisa louca, a gente viu, né. Então, esse levita, falso levita, né, esse homem da tribo de Judá, que se designava levita, ele decidiu ficar lá na casa de Mica, mas ele não era levita. Gente, o pior ainda tá por vir, vocês vão ver algo que vocês vão ficar de queixo caído aqui nesse capítulo, viu? É sério, algo espantoso.
Então diz assim, eu tô falando porque assim, a gente tem que estar preparado porque a gente tá lendo, gente, porque até o autor tá avisando a gente, o autor tá falando, gente, não se espantem, porque nesse tempo cada um fazia o que queria, e realmente a gente vai ver coisa aqui pior daqui a pouco, né, isso que eu tô falando aqui não é nada, a gente vai ver aberrações ainda maiores, tá, então se preparem, é essa questão que o autor tá ensinando a gente, se preparem, porque nesse tempo cada um fazia o que queria, não havia lei, né, eles não seguiam a lei de Deus, cada um fazia o que queria, né, essa é a questão. Aí no versículo 11, né, diz isso, né? E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Aí no versículo 12 diz que consagrou Mica, né, o moço. Gente, aí Mica consagra o levita para trabalhar para ele como sacerdote. Olha o nível de errado ali que está a situação. Quem consagrou esse homem como sacerdote? Mica. Mica é da onde? De Efraim. Mica é da tribo de Efraim. Ele pega um homem que é da tribo de Judá, que se diz levita, se denomina como levita, mas é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. E ele vai, Mica, da tribo de Efraim, consagra esse homem da tribo de Judá como sacerdote. É isso que acontece, né? Então, olha o nível, né? De que realmente cada um fazia o que queria. Era essa a situação. Cada um tinha sua própria lei. É isso que o autor está falando pra gente. E é isso que aconteceu. Então, Mica, um efraimita, um homem da tribo de Efraim, pegou esse moço da tribo de Judá, que se dizia um levita. Então, ele pega esse moço e então ele unge esse moço como sacerdote, o homem da tribo de Efraim. Né? E então ele ficou na casa de Mica, e ele ficou lá trabalhando para Mica, então, como sacerdote, esse homem. Ainda que ele fosse levita, ele só poderia ser sacerdote se ele fosse descendente de Arão. Se ele não fosse descendente de Arão, ele não podia ser sacerdote. E Mica não tinha autoridade para ungir esse homem como sacerdote. Essa é a questão também, né? Tá tudo errado. Aí no versículo 13, então, continua. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Qual era a preocupação de Mica? A mesma da mãe dele. Ele roubou um dinheiro da mãe dele, a mãe dele amaldiçoou aquele que roubou o dinheiro, e quem roubou o dinheiro foi ele. Então agora ele quer quebrar a maldição que a mãe dele lançou. Então ele tentou fazer de tudo para quebrar essa maldição. Então o que ele fez? Criou uma casa de deuses, construiu uma estola sacerdotal, né? E ele começou a consagrar o filho dele como sacerdote, né? Um efraimita, né? Então agora eis que passa um levita na rua, perto da casa dele, ele vê um homem vestido de levita, mas não é um levita, era um homem da tribo de Judá. Eis que ele vê esse homem da tribo de Judá andando. Então ele fala, agora que eu tenho, né, um homem que já sabe trabalhar como levita, já tá aí vestido de levita, tudo certo, não fui eu que fiz ele ser, ele já veio para mim sendo, né? Então agora Deus vai reverter a maldição. Agora vai dar certo, né? E Deus vai me abençoar e Deus não vai mais me amaldiçoar agora, né? Então agora, no versículo 1 do capítulo 18 de Juízes, vem a tribo de Dan, né? Isso aconteceu. Esse homem da tribo de Judá, né, que se designava ali, se denominava ali como um levita, ele ficou trabalhando para Mica, né? Ficou lá na casa de Mica, trabalhando para Mica, né? E Mica com aquele monte de deuses lá na casa dele, e esse homem da tribo de Judá trabalhando como levita. Eis que no versículo 1 agora surge Dan. A gente vai falar, passou um determinado tempo, esse levita lá na casa de Mica. Agora no versículo 1 a gente vai falar um pouquinho sobre Dan. Diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel... É verdade, Edna, é verdade. A Edna tá falando que, na verdade, esse homem, esse Mica, criou maldição contra ele mesmo, né? Porque ao invés de quebrar a maldição adorando verdadeiramente a Deus, ele começou a criar um monte de coisa errada, né? E realmente é verdade, né? É pra gente ver o nível que tava, cada um fazia o que queria, né? Eles não tinham mais noção, né, de como adorar verdadeiramente. Então, no versículo 1 diz, naqueles dias não havia rei em Israel. Aqui, mais uma vez, é falando nem rei nem juiz, né? Então, naqueles dias não havia rei nem juiz em Israel, então cada um fazia o que queria, né? E eis que a tribo de Dan estava buscando para si uma herança para habitar.
né? Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não havia caído por sorte a herança. O que acontece aqui no versículo 1? Dan já tinha recebido sua sorte, sim, porque antes de morrer, Josué distribuiu também para Dan a sorte dele. Aqui, qual é o problema de Dan? O problema de Dan é que quando Dan entrou no território que foi dado para ele por sorte, ele não conseguiu expulsar, né? E nem matar os que estavam lá. Então, aqueles que estavam lá no território que ele recebeu de herança começaram a expulsar eles. Ao invés deles expulsarem aquele povo, o povo começou a expulsar eles. E é isso que está dizendo aqui. Chegou um determinado momento que eles não tinham mais onde ficar, porque os amorreus começaram a expulsar Dan, né? Eles não tiveram espaço. O território deles ia até o mar. Eles não conseguiam chegar no mar, porque eles não deixavam, eles ficavam jogando Dan para as montanhas. Então, Dan não conseguia se estabelecer naquele lugar que caiu para eles por sorte, porque eles não tiraram aquele povo de lá quando eles entraram na terra, né? Então, aqui, né, diz no versículo 2, enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram, ide, explorai a terra. Então chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Então o que acontece? Dan estava muito triste, porque ele não estava com um território bom. Não que no território não era bom, mas eles não conseguiram conquistar aquele território que havia sido dado para eles, né? Então o espaço estava pequeno, porque eles não conseguiram expulsar o povo que já habitava ali. Na verdade, eles é que estavam sendo expulsos, né? Então, eles começaram a procurar um outro lugar para ficar, porque ali não cabia. Então, o que eles decidiram fazer? Mandar 5 espias para saírem procurando uma terra boa para eles irem lá e tomarem aquela terra. E é isso que diz no versículo 2. Então, esses 5 espias saíram à procura de uma terra boa para eles irem morar, para eles irem lá habitar a tribo de Dan. Então, eles passaram por Efraim. Né? Então eles passam ali por Efraim, e quem eles encontram em Efraim? O Mica, que a gente acabou de falar. Eles encontram o Mica ali em Efraim. Então eles entraram na casa de Mica e dormiram na casa de Mica. Então eles ficaram lá na casa de Mica. Aí no versículo 3, né, diz que estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita, né, do que se denominava levita, mas era da tribo de Judá. Então, eles reconheceram a voz desse homem, né? E chegaram lá e disseram para ele, né? Quem foi que te trouxe para cá? O que você faz aqui? Né? O que é que você tem aqui, né? O que aconteceu aqui? Eles estavam, provavelmente, na casa de Mica, ouviram uma voz. Não que pela voz eles identificaram que era um levita, não, né? Porque assim, esse homem, ele era da tribo de Judá. Mas pelo jeito, ele estava um bom tempo trabalhando como levita, né? Então parece que ele estava um bom tempo trabalhando nisso. Mas ele não era levita, ele era da tribo de Judá. Mas o que acontece? Esses 5 espias chegaram na casa de Mica. Quando eles chegaram na casa de Mica, eles ouviram uma voz ali, né? Não que eles tenham reconhecido por essa voz que aquele homem trabalhasse como levita, né? Apesar de não ser levita, não que eles tenham reconhecido isso. Mas eles perceberam que tinha mais alguém naquela casa, então eles foram lá ver quem é que tá nessa casa, né? Além de Mica, só vi Mica, né? Então chega lá e vê esse homem, e eis que o homem tá vestido de levita, né? E quando eles veem aquele homem vestido de levita, eles acharam estranho. Como que você tá aqui nessa casa? O que você tá fazendo aqui, né? Por que você não tá na sua cidade, cidade dos levitas, né? O que você tá fazendo aqui? Então, eles vão falar, quem foi que te trouxe pra cá? Por que você tá aqui, levita, né? O que você tá fazendo aqui, né? O que te faz ficar aqui? Por que que te prende aqui? O que aconteceu que você tá aqui? Por que você tá aqui? Por que você não tá na sua cidade de levita? Por que você não tá junto com os outros levitas? Por que você tá preso aqui? O que aconteceu, né? Então eles começam a perguntar para aquele homem que se dizia levita, né? Mas não era, a gente lembra que ele era da tribo de Judá. Então, né, esse homem, né, esse falso levita, né, que na verdade ele era da tribo de Judá, esse homem, ele responde para os 5 espias. Assim e assim me fez Mica, né? Então ele começou a explicar. Quando fala assim e assim, é que ele começou a detalhar tudo, né? Então ele começou a explicar toda a história, o que aconteceu, como ele conheceu Mica, como foi que Mica convidou ele, né? Então ele explicou tudo. Então no final ele fala, pois me assalariou e eu lhe servi de sacerdote, né? Então Mica resolveu me pagar um salário, então eu recebo um salário e eu faço trabalho de sacerdote para ele, porque eu recebo um salário, né? Então
a gente vê que ele vai e fala isso para os 5 espias de Dan, da tribo de Dan, né? Olha como tá tudo errado. E esse homem, né, a gente lembra, ele para trabalhar como sacerdote tinha que ser descendente de Arão. Impossível, ele era da tribo de Judá. Já começa aí, né? Já não tinha como, né? Então ele tinha que ser filho de Arão, descendente de Arão, né? Então ele vai e fala: eu trabalho aqui como sacerdote porque Mica me paga. Aí então no versículo 5, né, diz: então lhe disseram, né? Então aqueles 5 espias que estavam ali falaram para esse homem que se dizia levita: a paz, Elizabeth. Então falaram para esse homem que se dizia levita, né? Mas era da tribo de Judá, mas trabalhava como sacerdote, entre aspas, que também não podia, né? Ali na casa de Mica, cheio daqueles deuses pagãos. Então, no versículo 5, né? Eis que esses 5 espias falam para esse homem que trabalha como levita para Mica e como sacerdote. Então esses homens falam: consulta a Deus aí para mim, para a gente saber se Deus vai estar conosco no caminho que a gente for, né? A gente vai ver que esse homem que trabalhava como sacerdote para Mica vai falar que sim. Vai falar: Deus falou que é com vocês, pode ir, que vai dar tudo certo. Mas, gente, eu vou ser sincera, não tem como a gente saber se foi Deus realmente que falou, sabe? Não tem como nem dizer que sim, nem que não. Não vou nem dizer que sim, nem que não. Por quê? Porque o caminho deles não vai ser bom. O caminho de Dan não vai ser bom. Dan, eles vão fazer algo, gente, que a gente vai ver, que vai render até o tempo do cativeiro da Assíria. Eles vão criar um centro de adoração pagão, lá onde eles forem. Então, eis a questão, será que foi Deus mesmo que falou? Né? Porque assim, a Bíblia deixa muito claro que Dan vão agir com perversidade nesse lugar que eles vão entrar. Era um povo de paz, era um povo que não desconfiava de ninguém. É um povo, sabe, que era amigo de todo mundo. E eles chegam lá e era fácil matar esse povo, porque era um povo que não desconfiava de nada. E eles matam, né? Então, será que foi realmente Deus que falou? Não sei, né? Não sei. Mas aqui, esse homem da tribo de Judá, né? Que havia trabalhado como levita, né? E que foi consagrado por um efraimita a sacerdote, disse que Deus falou que o caminho deles era bom e ia prosperar. Mas a verdade é que em Dan vai ser criado um centro de adoração pagão que vai durar até o cativeiro da Síria. Quando houver a repartição dos reinos, quando houver o reino de Israel e o reino de Judá, nesse lugar de Dan vai ser um dos centros de adoração pagão que Jeroboão vai criar. Então, não sei se foi Deus, entende? Eu não posso nem dizer que sim nem que não, mas é meio esquisito, porque o negócio não vai dar certo. Né? Não vai ser bom. Eles vão criar um centro de adoração e eles vão ficar adorando lá, naquele lugar com aqueles deuses. Eles não vão para Siló. Então eu não sei, é difícil, né? Porque a gente não tem como dizer realmente se foi Deus que falou com esse homem ou não, né? Mas é estranho, né? É estranho por conta do que a gente vai ver que vai acontecer. Então esses homens, esses 5 espias, falam para esse homem da tribo de Judá, que trabalhava como levita e que foi consagrado a sacerdote por um efraimita. Eles falam: consulta aí para mim a Deus, para que Deus diga se o caminho que a gente tá andando vai dar certo. Então esse homem, né? Esse homem que foi consagrado a sacerdote por um efraimita diz: vai em paz, porque Deus está olhando o caminho de vocês aí, vai dar tudo certo, né? Vai em paz. E no versículo 7, então, diz que os homens foram embora, né? Começaram a subir, foram subindo, eles estavam em Efraim, né? Então, eles vão subindo, a gente vai ver que Dan vai ficar lá ao norte, né? Laís fica lá ao norte. Então, eis que eles vão subindo, né? Ali por Naftali, né? Eles vão lá para cima. Então, esses 5 homens continuam subindo, procurando terra para invadir, né? Para ocupar. Já que a terra onde eles estavam havia um povo muito forte que eles não quiseram expulsar. Então, eles foram subindo, encontraram Laís. Encontraram uma cidade chamada Laís. Então diz que nessa cidade, o povo que morava nela era um povo que estava seguro. Esse povo, né, eles não eram perturbados pelos outros povos, ninguém vinha brigar com eles não brigavam com ninguém. Era um povo de paz, era um povo tranquilo.
Então aqui continua, né? Eles viviam em paz, era um povo de paz, não brigava com ninguém, ninguém brigava com eles, né? E aqui diz que era um povo confiado, ou seja, era um povo que confiava em todo mundo. Sabe aquele povo inocente que confia em tudo? Era esse povo. Então era um povo confiado, era um povo, né, que não desconfiava de nada. Então aqui diz, nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Ninguém tinha coragem de mexer com esse povo. Deixavam esse povo lá quieto. Era um povo de paz. Era um povo que não incomodava ninguém. Todo mundo deixava esse povo lá quieto. Então a tribo de Dan achou esse povo, né? E aqui diz que esse povo, né? Eles viviam ali em paz, ninguém incomodava eles. Era um povo tranquilo. E eles estavam bem longe dos sidônios também. Os sidônios não iam vir arrumar guerra com eles, não ia ter problema ali nenhum. E eles não tinham problema com ninguém, né? Não tinha dificuldade com ninguém, viviam em paz. O que acontece? A tribo de Dan, eles receberam a herança deles, né? Deus havia dado a sorte deles ali, entre Judá, Benjamim e Efraim. Ali era o território deles, né? E quando eles chegaram lá para conquistar o território deles, quando eles viram, tinha um povo lá que eles julgaram forte. Então, quando eles chegaram lá, eles viram um povo que tinha carro de ferros, né? Eles olharam lá e viram um povo que era um povo que parecia tão forte e eles não batalharam contra aquele povo, porque parecia muito forte aquele povo, né? E isso tem toda a lógica pra gente. Eles não queriam guerra difícil, né? Eles não queriam batalhar guerras difíceis, né? Então, eles não conseguiram expulsar aquele povo, porque era um povo, né, que tinha carros de ferro, era um povo que era um povo guerreiro, um povo forte. Você vê que o povo expulsou Dan dali, né? Não foi Dan que expulsou o povo. Era um povo hostil, né? Era um povo forte. Então, eles não quiseram enfrentar aquela guerra, aquela batalha ali, né? Então, eles saíram e foram procurar um outro rumo. Então, eles encontraram essa cidade, gente. E essa cidade era um povo muito pacato. Então, era um povo que eles venceriam facilmente. Era um povo que não desconfiava de nada. Era um povo muito tranquilo. Então, venceria facilmente aquele povo, né? E essa é a questão. Então, no versículo 8, os 5 homens voltam para a terra deles para falar sobre a expedição. Então, os 5 homens voltam lá para a tribo de Dan, né? Se reúnem lá, né? E a tribo de Dan fala, e aí, vocês encontraram alguma terra para a gente ir? Vocês acharam alguma coisa, né? Então, no versículo 9, eles disseram, esses 5 homens, a gente achou sim, né? E levanta, vamos, se arruma aí, vamos agora, né? Eles falam assim, disponde-vos, né? Se arruma logo, vamos agora, né? E vamos lá e vamos subir contra eles, vamos lá matar eles e tomar a terra deles. A gente achou um lugar, né? Então aqui continua, porque examinamos a terra e eis que é muito boa, né? A terra deles é muito boa, a gente gostou muito da terra boa, né? E vocês vão ficar aí parados, gente? Levanta logo, vamos lá lutar contra eles, né? Isso que eles falam. Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra, né? Então vamos logo, gente. Vocês estão esperando o quê? Vamos lá, é fácil. Essa guerra tá na mão, vai ser fácil. Vamos, gente. Aí no versículo 10, né, continua. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado. Então aqui eles estão falando, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver lá um povo que não desconfia de nada. Esse povo é um povo muito tranquilo, eles não desconfiam de nada, eles são um povo muito de paz, né? E a terra lá é muito grande, vai caber a gente. A gente não cabe aqui porque o povo tá expulsando a gente tá bem apertado aqui, né? Onde a gente tá. Mas lá a gente vai caber, viu? A terra é grande, a terra é ampla, um grande espaço, né? Então vamos lá, gente, porque Deus entregou essa terra nas mãos da gente. Vamos lá, né? É um lugar que a gente não vai ter falta de nada, gente. É um lugar muito bom. Qual que era a questão? Dan, ele ficava aqui, Judá ficava aqui embaixo, Benjamim ficava aqui e Efraim ficava aqui. E Dan aqui. Onde é que ficava o tabernáculo de Deus? Aqui em cima de Dan, em Efraim. Ficava do lado de Efraim o tabernáculo de Deus. Do lado. Agora eles vão para um lugar no extremo norte. Eles vão ficar longe do tabernáculo. E eles vão decidir criar um próprio tabernáculo. É isso que eles vão fazer, a gente vai ver agora. Porque eles vão estar longe. Eles vão estar longe de Siló. Eles vão estar lá para Naftali, gente. Lá para os fins, sabe? De Naftali, lá para o final. Então, vai estar longe de Siló, né? Então, eles vão decidir criar
um templo deles de adoração. Mas é um templo pagão, né? Porque Deus falou que ia escolher um lugar para ele habitar. E é só naquele lugar que Deus ia habitar, e não em outro. E Deus havia escolhido Siló. E eles vão decidir criar um centro de adoração lá em cima, no extremo norte, onde eles vão ficar. Então diz isso, né? No versículo 11, esses homens, né, depois de ter ouvido as notícias dessa expedição, desses 5 homens, né, foram. Então eles se arrumaram, né, e partiram dali, da tribo dos danitas, né? Então foram 600 homens armados. E eles saíram lá com suas armas de guerra para guerrear contra esse povo, para matar esse povo e tomar a terra desse povo. Aí no versículo 12 diz que eles subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim. Kiriat-Jearim faz divisa com Benjamim, né? É Judá com Benjamim, ali faz divisa. Então eles devem ter ido ali contornando por baixo, né? E foi subindo ali pela beira de Benjamim. Deve ter sido isso. Porque Kiriat-Jearim faz divisa de Judá com Benjamim. Então eles foram ali, né? Subiram, acamparam-se ali em Kiriat-Jearim, em Judá, né? Então eles até chamaram aquele nome de Mané-Dan, né? Eles acamparam ali para se preparar para ir para a guerra lá, para tomar a cidade daquele povo de Laís, né? Então diz que até ao dia, né, que foi escrito esse livro, ali continuava se chamando Mané-Dan, né? Então aqui continua, está por detrás de Kiriat-Jearim, né? Então no versículo 13, eis que aqueles 600 homens estão subindo. Eis que eles passam por onde, gente? Pela casa de Mica. Eis Mica de novo na história. Eu falei que tinha a ver o capítulo 17 com 18. Mica aparece de novo na história. Esses 600 homens estão subindo, indo em sentido a Laís. Passam pela região montanhosa de Efraim ali e chegam até a casa de Mica. Aí quando eles estão perto da casa de Mica, os 5 homens falam: ó, gente, é o seguinte, vou falar uma coisa para vocês. Aqui, nessas casas aqui, tem um homem, tem uma casa que tem vários deuses dentro dessa casa. É uma casa de adoração, gente. Tem muitos deuses dentro dessa casa, tem uma estola sacerdotal dentro dessa casa e tem até um sacerdote dentro dessa casa. Vocês é que sabem o que vocês querem fazer com essa notícia que eu tô dando. Mas, ó, eu falo que tem isso aí, gente. Né? Numa dessas casas aqui, ó. Tem isso daí que eu tô falando. Mas vocês decidem o que vão fazer, né? E os 5 homens falam isso pros 600 homens que estão ali armados para ir lá conquistar Laís. E olha só, no versículo 14 diz isso. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, então disseram, né? Quando eles estavam subindo, chegaram ali na região de Efraim, na região montanhosa de Efraim. Deixa eu pôr pra carregar, senão vai desligar esse celular. Chegaram à região montanhosa de Efraim ali, né? Chegaram ali onde é a casa de Mica. Pronto, tá carregando. Ali onde está a casa de Mica, então eles falaram isso. Aí diz aqui, né? Ó, sabeis vós que naquelas casas ali, ó, numa daquelas casas ali, tem uma estola sacerdotal, né? Só sumo sacerdote usava essa estola sacerdotal. Né? E fala assim, ó, tem uma estola sacerdotal ali, né? E lá nessa casa também tem uns ídolos. Tem os ídolos do lar ali, gente. E lá também tem uma imagem de escultura. E lá também tem uma imagem de fundição, gente. Lá é bom, viu? É um centro de deuses. Tem muitos deuses ali, viu? Mas vocês veem o que vocês vão fazer com essa informação aí. Mas eu só digo isso. Então, os 5 homens falaram isso. E eis que no versículo 15, então, os homens foram todos para a casa de Mica. E fala aqui então, né? Então foram para lá e chegaram à casa do moço, né? O sacerdote lá de Mica. E falaram oi para ele, cumprimentaram ele, né? E eis que os 600 homens de guerra de Dan pararam na porta da casa de Mica. Ó a pressão, né? Eles ficaram parados lá na porta da casa de Mica, enquanto os outros 5 subiram para pegar as coisas. Devia ser uma escada, algum lugar alto, né? Então eles subiram lá e entraram lá para pegar todos esses ídolos, né? Toda essa estola sacerdotal, todas essas coisas, né? Imagem de fundição, né? Imagem de escultura, subiram lá para pegar tudo isso. Então aqui diz isso no versículo 16, os 600 homens que eram dos filhos de Dan, né, armados das suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta de Mica, né?
Aí no versículo 17 diz que os 5 homens que foram os espias subiram, entraram lá, subiram na casa de Mica, pegaram a imagem de escultura, pegaram a estola sacerdotal, pegaram os ídolos de lar de Mica, pegaram a imagem de fundição de Mica, né? E o sacerdote de Mica, né, que a gente lembra mais uma vez que é um homem, esse sacerdote é um homem da tribo de Judá, que se denominava um levita e que foi ungido por um efraimita para ser sacerdote, né? Então, esse homem estava na porta da casa de Mica, né? E os 600 homens também estavam lá na porta de Mica. Então, no versículo 18 diz: entrando eles, pois na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, esse homem que servia como sacerdote para Mica, perguntou para eles: o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo aqui? Por que vocês estão roubando as coisas de Mica? Então, no versículo 19, os 5 homens, falam para esse sacerdote que servia a Mica, né? Fica quieto, cala a boca, não se envolve, não se mete nisso, né? Eles falam isso para ele. Então diz assim, que fala assim, os homens respondem para esse sacerdote que servia para Mica, né? Cala-te e põe a mão na tua boca, não fala mais nada, fica quieto. E vem com a gente. Se você quer, vem com a gente, né? E seja nosso pai sacerdote, né? Você não acha que é melhor ser pai e sacerdote de uma tribo inteira do que só de um homem? Pensa bem. Você pode ser pai e sacerdote da tribo de Dan inteira. E você vai ficar sendo aí só sacerdote de Mica? Todos nós podemos pagar você. Você vai ganhar muito mais com a gente. De Mica você recebe só de um homem, mas da gente você vai receber de uma tribo. Não é melhor para você? Então, no versículo 20, esse homem da tribo de Judá, que se denominava como um levita, que foi consagrado por um efraimita sacerdote, gostou da ideia. O coração dele se alegrou, vou ganhar mais. Agora eu vou ganhar de uma tribo, não vai ser mais de um homem, vai ser de uma tribo inteira, né? Então ele gostou da ideia, ele todo alegre, foi ajudou eles. Falou, não, peraí que eu te ajudo. Ele foi, pegou a estola sacerdotal, os ídolos e começou a ajudar eles a levar, né? E foi embora. E entrou no meio do povo e foi embora feliz. Aí no versículo 21 diz, né? Assim viraram e tendo posto diante de si as crianças, o gado e seus bens partiram, né? Então, depois de ter pego tudo, a tribo de Dan colocou à frente, né? As crianças, o gado e os bens e foram embora e os homens ali armados indo atrás. E no versículo 22, então, diz que acontece? Mica resolve tentar uma guerra, né? Não vai fazer, mas vai tentar uma guerra. Mica chama todos os seus vizinhos. A gente vê aqui um interesse muito grande dos vizinhos de Mica, né? Provavelmente, a casa de Mica era um centro de adoração ali, naquele lugar. Então, os vizinhos de Mica provavelmente também iam lá adorar. Provavelmente, os vizinhos de Mica entendiam que eles também eram abençoados por causa daquele templo pagão que Mica levantou. Então, eles deviam entender isso também. Então, o que eles fazem, esses vizinhos de Mica? Se reúnem com Mica e vão atrás da tribo de Dan para pedir satisfação e para pegar os ídolos de volta, né? Então, no versículo 22 diz isso. Então, estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. Então, os vizinhos de Mica se reuniram com Mica e foram lá atrás de Dan para tomar satisfação, porque eles vieram e roubaram Mica, né? Então, no versículo 23, né? Diz, e clamaram após eles, os quais voltando-se disseram a Mica, que tens que convocaste esse povo todo? O que acontece? Mica saiu com todos os seus vizinhos indo atrás da tribo de Dan. E eles estavam a uma certa distância, parece. Então, o que Mica faz? Mica grita para eles pararem, né? Mica grita alguma coisa. Então, quando eles ouviram o barulho, eles olham para trás para ver o que está acontecendo. E eis que eles viram Mica com um monte de gente. E a tribo de Dan fala, né? Eles falam, o que aconteceu, Mica? Por que você reuniu todo esse povo? O que está acontecendo aí? Reuniu tudo isso de gente para quê? Né? Então, Mica responde para eles no versículo 24. E diz assim, para vocês, eu estar aqui com esse monte de homem reunido, né? Um monte de gente reunido, não tem sentido para vocês?
Ora, vocês vieram, tomaram os meus deuses, Mica fala, né? Vocês tomaram o meu sacerdote e vocês foram embora. E o que me restou? Nada. Vocês levaram todos os meus deuses, o meu sacerdote, minha estola, levaram tudo. E não me restou nada. E vocês ainda querem me perguntar o que é que eu tenho? O que é que eu tô fazendo aqui, né? Mica fala. Então, no versículo 25, a tribo de Dan, né? Os filhos ali, alguns de Dan, respondem, né? Não nos faça ouvir tua voz, Mica, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Então, o que o pessoal da tribo de Dan fala? Mica, fica quieto, Mica. Mica, fica quieto, porque você tá vivo. Fica alegre que você tá vivo, Mica. Porque se você continuar falando, a gente vai se irar e vai te matar. Vai matar você e os da sua casa. A gente ainda deixou vocês vivos. Então, para, Mica, de reclamar, né? Então, a gente vê o tamanho do absurdo que tá aqui a situação, né? Mica era o doido, mas a tribo de Dan também vem naquela loucura, querendo pegar aqueles ídolos, né, e levar um sacerdote que não é sacerdote, né, pra ser sacerdote dela, né. Então, olha o absurdo que estava a situação deles, né, nessa época, antes de Juízes. Então, aqui, continua, né, no versículo 26. Assim, prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para casa. Então, Mica viu que ia perder a batalha. Então, Mica resolveu voltar, né? Mica falou, não, deixa quieto. E voltou para casa e eles foram embora com as coisas de Mica. Então, no versículo 27 continua. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tiveram. E chegaram a Laís. Há um povo em paz e confiado. Né? Então, aqui deixa bem claro, né? Então, eles foram, pegaram tudo ali de Mica e chegaram lá. E lá estava um povo de paz, um povo em paz e um povo que não desconfiava de nada. E então, eles chegaram lá e mataram todo mundo daquela cidade. E queimaram a cidade toda. Então, no versículo 28 continua. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. Ninguém libertou esse povo, ninguém pôde ajudar esse povo, porque eles não tinham aliança com ninguém. E eles não ficavam perto demais de nação nenhuma, ao ponto de outra nação se sentir ameaçada ao ponto de ir lá ajudá-los, né? Então ninguém ajudou eles. É isso que está dizendo aqui. Então aqui continua. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Então eles reconstruíram a cidade e ficaram morando nela. Então no versículo 29 diz que eles deram para aquela cidade o nome de Dan, segundo o nome de Dan, que é o pai da tribo, né? Então, que nascera de Israel. Porém, antes, o nome daquela cidade era Laís. Aí no versículo 30 agora vai falar algo que a gente vai ficar abismado. No versículo 30 diz assim: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson. Existem algumas bíblias que está escrito na Bíblia o filho de Manassés. Mas Gerson não é filho de Manassés. Gerson era filho de Moisés. Existem, né, alguns posicionamentos que dizem que houve uma alteração dessa parte porque eles não queriam pôr o nome de Moisés. Porque é muito triste, né? O homem que recebeu a lei de Deus, o neto dele ter criado uma religião pagã, né? Então, tiraram e colocaram o nome de Manassés. Mas se a gente procura, Manassés não teve filho chamado Gerson e não teve neto chamado Jonatas. Mas Moisés sim. Então, para não ficar algo muito... uma aberração, né? Algo muito extraordinário, assim, da gente se chocar muito, alguns estudiosos dizem que houve essa alteração aqui, né? Mas o certo é que é Moisés. E gente, né? Gerson é filho de Moisés. Manassés não teve nenhum filho chamado Gerson. Então, olha que absurdo, gente. Só podia ser sacerdote quem fosse descendente de Arão. Nem os filhos de Moisés não podiam ser sacerdotes. Somente os filhos de Arão. E aqui está dizendo que um neto de Moisés virou sacerdote. E toda a descendência dele passou a ser sacerdote ali em Dan, né? E não só isso.
eles levantaram para si, né, um templo religioso onde eles ergueram todos esses deuses, essas coisas que eles pegaram da casa de Mica. E esses homens, essa descendência de Moisés, passava a usar a estola sacerdotal como sacerdote, né? Então, para não ficar algo assim que é uma aberração, né? Poxa, é Moisés, né? Como que a descendência de Moisés faz isso, né? Então, alguns estudiosos entendem, né? E dizem que aqui não é Manassés o nome, mas é Moisés, né? E tem todo sentido realmente, né? Então diz assim no versículo 30: os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura lá de Mica. E Jonatas, o filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até ao dia do cativeiro do povo. Que cativeiro? Da Síria. É o cativeiro da Síria que está falando aqui. Porque aqui vai dizer no próximo versículo que durante todo o período que a Arca da Aliança teve em Siló, durante aquele período, né, onde o tabernáculo de Deus estava em Siló, Dan tinha esse centro de adoração aqui pagã. E mais para frente a gente vai ver, como eu disse, né, quando houver essa ruptura do reino, né, e for dividido o reino em dois, né, houver o reino de Israel e o reino de Judá, o reino de Israel, um dos lugares de adoração pagã vai ser esse, de Dan. E vai durar, esse local de adoração pagã, vai durar até que haja o cativeiro da Assíria, né? Então é isso que está dizendo aqui. É alguém, né, realmente que escreveu esse pedaço aqui que sabia desse cativeiro aí, provavelmente colocou esse acréscimo aí, né? Se foi Samuel que escreveu, né? Samuel não sabia desse cativeiro, né? Que esse cativeiro é bem mais pra frente, né? Na época de Samuel. Mas como a gente já falou, né? Várias vezes, vários sacerdotes, depois eles colocavam acréscimos ali, né? De coisas que mudaram, né? Na história, né? Então eles colocavam ali para o povo se atualizar. E isso é o caso aqui, né? Então é algo sério, algo grave. O povo tava muito doido, o povo tava muito sem noção, o povo não tinha ideia da lei de Deus, né? O povo não conseguia mais saber o que tinha que fazer, o que não tinha. Era realmente, cada um tinha sua própria lei, cada um fazia o que queria, né? Era nesse sentido, era cada um fazendo o que queria e pronto. Então, o versículo 31 diz isso. Diz assim: então, a imagem de escultura feita por Mica ficou em Dan todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Então, o tabernáculo de Deus estava montado em Siló, mas essa imagem de escultura estava lá em Dan, e eles ficavam adorando lá essa imagem de escultura, né? E o neto de Moisés foi como sacerdote para eles, e a descendência dele continuou sendo sacerdote ali. E a gente vai ver isso também nas próximas épocas, né? No tempo de Jeroboão, reinado de Jeroboão, né? Vão ter 2 lugares de adoração pagã, né? Um deles é Dan, né? E assim é até que o reino de Israel seja tomado pela Assíria, né? Então é isso que acontece. Então a gente consegue ver, gente, o tamanho da loucura que estava nesse lugar. Isso Deus ainda não havia levantado juízes, né? O capítulo 19, que a gente vai estudar, 19, 20 e 21, a gente vai ver aberrações nesse nível também. Uma tribo inteira quase foi extinta. Uma tribo inteira quase vai ser eliminada. Porque cada um fazia o que queria. Era cada um por si, eu tenho minha própria lei, eu não preciso seguir lei de Deus, não, eu sigo a minha lei. Era assim que funcionava, né? Então eles começaram a se perder, né? Então a gente está indo para esse caminho onde eles estão se perdendo, eles vão se perder, então em determinado ponto Deus vai se irar tão fortemente com eles que vai entregar eles aos inimigos deles. Então eis que eles vão chorar, né? Eles vão clamar a Deus quando eles forem entregues aos inimigos deles, e então Deus vai se compadecer deles e vai levantar juízes, né? Mas até então não, a gente tá vendo a derrocada, a gente tá vendo a queda, eles estão caindo, né? Ainda não chegaram ao ponto de levantar juízes ainda, porque Deus ainda não entregou eles, mas Deus tá se irando, né? É nesse sentido, a gente tá estudando essa queda deles, tá bom? Então amém, gente.
Eu vou, então, deixar o capítulo 19 para segunda-feira, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou desligar, tá? O Facebook e o Instagram. Amém. O Luiz da Silva não mandou mais nada. Glória a Deus, Luiz. Glória a Deus, Luiz. Amém. Você falou que você é judeu e glória a Deus por isso, sabe? Aqui nós temos várias nações, né? Hoje em Cristo não há mais judeu nem gentil. Hoje nós todos em Cristo somos filhos de Deus. E o meu propósito aqui é falar o que Deus diz. É a palavra de Deus. Eu não falo de mim, eu não falo o que eu penso, eu falo o que Deus está falando, né? Então, amém. Glória a Deus, né? Que Deus te abençoe, né? Amém. E Deus abençoe a todos, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida é só deixar no vídeo, tá? Que eu esclareço na próxima aula, amém? Com a graça de Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.